Fala galera, tudo certo? Hoje o papo vai além das quatro linhas porque tem coisa acontecendo fora do campo que pode influenciar e muito o que vai rolar dentro dele. Quando parece que o cenário está totalmente desfavorável para o Verdão, surgem situações que mudam a perspectiva e podem dar aquele gás que o time precisa para buscar uma virada histórica. E nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre um fator que pode ser decisivo contra o Corinthians, além de destacar um jogador que vem chamando atenção e pode ser a chave no momento mais crítico da temporada. Então fica ligado porque o assunto promete mexer com a emoção da torcida. Sempre que chega aquele período de convocação para seleções, o torcedor já fica com a pulga atrás da orelha. É viagem longa, jogo pegado, risco de lesão, cansaço. Tudo aquilo que pode atrapalhar quando o campeonato entra na fase mais quente. Ele não foi diferente com o Palmeiras. 5 jogadores foram chamados para defender seus países nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Imagina! Só no meio de uma decisão. A apreensão era grande, mas no fim das contas a história virou de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque desses 5, só um realmente entrou em campo. O restante praticamente nem foi utilizado. Uns nem foram relacionados. Outros passaram 90 minutos sentados no banco. Ou seja, os caras voltam pro clube quase zerados fisicamente, prontos para treinar forte e sem o desgaste que normalmente vem junto com esse tipo de compromisso internacional. E olha só, o momento decisão estadual, o time atrás no placar precisando reverter um resultado complicado. Ter o elenco principal descansado, focado e com sede de jogo pode ser o diferencial que muda tudo, ainda mais quando se trata de jogadores que têm papel tático fundamental. Um lateral que vem crescendo, um meia que está em plena evolução e um atacante que vem mostrando personalidade, mesmo sendo jovem. Ter esses caras inteiros treinando com intensidade e sem o peso do desgaste de jogos pesados pode ser a arma secreta do técnico para surpreender o rival. Não é todo dia que 5 convocados voltam sem sinais de cansaço, ainda mais quando a exigência física e mental está no limite. Se o treinador souber aproveitar bem essa oportunidade, pode sim tirar uma vantagem inesperada e mudar o destino dessa final. Agora quero saber de vocês, estavam preocupados com o desgaste das seleções ou acham que essa parada acabou ajudando o time? Deixa nos comentários porque a resenha aqui vale demais. O desafio é enorme. Depois de perder a primeira partida, da final o Palmeiras precisa vencer fora de casa por 2 gols de diferença. Não é só a pressão do placar, é o ambiente também. Um derby fora de casa, estádio lotado, rival mordido. Tudo contra. Historicamente, quando o Verdão virou final de estadual, foi sempre com a torcida a favor em casa. Desta vez é diferente. Então qualquer detalhe pode ser o que decide o jogo. E aí entra um nome que tem feito barulho desde que chegou. Esse jogador que foi peça importante na semifinal, chamou a responsabilidade e cavou o pênalti que garantiu o time na final mesmo, com toda a polêmica. O cara entrou em campo e mostrou personalidade. Agora o desafio é maior, mas a expectativa também. A comissão técnica aposta muito na velocidade, ousadia e personalidade dele para furar uma defesa que, convenhamos, se mostrou muito sólida. Partida! Assim costuma ter poucas chances claras, então um drible bem aplicado, uma arrancada certeira ou até uma falta bem cavada pode mudar tudo. E esse jogador tem esse perfil ousado, confiante, com sede de jogo. Particularmente vejo nele uma das grandes esperanças para esse segundo jogo. Ele não se esconde, não se intimida com a pressão e já mostrou que pode aparecer em momentos importantes. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa, claro, mas o futebol é feito de lampejos e quem decide uma final é justamente quem não se esconde. Quero saber também como a torcida enxerga isso. Acham que ele pode ser o cara que muda a história do jogo? Ou preferem confiar na experiência de quem já está mais tempo no elenco? A expectativa tá gigante e esse tipo de debate é sempre bom. E falando em expectativa, tem um outro caso que chama atenção. Quando um reforço é anunciado com todo aquele barulho vindo de boa fase no exterior, com currículo de respeito e tudo mais, a torcida naturalmente espera que ele chegue decidindo. Era para ser o dono do ataque, a referência ofensiva, o cara que resolve. Mas a realidade neste início de temporada foi bem diferente. Ele até entrou em campo em algumas partidas, mas sem brilho, sem protagonismo.
Enquanto isso, outros jogadores foram ganhando espaço justamente na posição que ele deveria dominar. Isso acabou deixando o torcedor com o pé atrás. As críticas começaram a surgir e muita gente já questiona se ele realmente vai dar retorno. Mesmo assim, o técnico continua bancando o jogador. Recentemente, ele deixou claro que conta com o atleta e que não há qualquer problema interno. Segundo o treinador, a pré-temporada foi complicada, cheia de desfalques, o que teria atrapalhado o ritmo do jogador. Mas garantiu que ele terá chances ao longo do ano. Agora o desafio é dele reconquistar a torcida, mostrar em campo que ainda tem muito a oferecer e provar que pode sim ser peça importante num elenco tão disputado. Porque espaço nesse elenco se conquista com entrega e resultado. Entendo a frustração de quem esperava mais, é natural. Mas também acho que não dá pra descartar o cara tão cedo. Futebol é momento e ele ainda pode reencontrar o bom desempenho. Só que se continuar apagado, a concorrência vai tomar conta. Quero saber de vocês também, ainda acreditam numa virada de performance dele ou acham que ele já ficou pra trás? Nessa disputa por posição. Enquanto tudo isso acontece dentro de campo, nos bastidores, o trabalho segue firme. E uma posição que pode ter novidade logo logo é a lateral direita. Um dos jogadores do setor já está chegando ao fim de seu ciclo e, com a concorrência apertando a diretoria, já começa a olhar para o mercado com mais atenção. Um nome que surgiu nos bastidores é o de um lateral que atua na Europa. Ele pode pintar como reforço na janela de julho. O cara tem boa rodagem e é visto como uma peça interessante, principalmente se a saída do atual titular se confirmar ao fim da temporada. Mas não para por aí. Na Argentina, um uruguaio que joga no Racing também começou a ser ligado ao clube. Ele venceu um torneio importante no ano passado e chamou atenção. Apesar disso, ninguém dentro do clube confirma nada. Pode ser que não tenha nada mesmo, ou que as conversas estejam rolando em silêncio total, como costuma acontecer por aqui. O que dá para dizer é que a posição precisa sim de atenção. O titular atual tem idade avançada, já entregou muito, mas talvez esteja perto da reta final. Outro jogador da posição ainda tem seu valor e um mais novo é tratado como aposta de futuro. Ou seja, reforçar o setor faz todo sentido. Na minha opinião, o clube acerta em planejar com antecedência. A lateral direita é fundamental no esquema tático e não dá para esperar que um problema apareça para agir. Seja com a chegada do lateral europeu ou com alguma surpresa no mercado sul-americano, o importante é manter a competitividade que sempre foi marca registrada do elenco. E sobre o silêncio da diretoria, isso é normal? O clube costuma trabalhar em silêncio e só anunciar quando tudo estiver fechado. Por enquanto, é ficar de olho e esperar os próximos capítulos. E enquanto a diretoria mapeia o mercado e trabalha nos bastidores, o que mais chama a atenção é como o elenco atual vai responder a tudo isso dentro de campo. Não adianta pensar em reforços se o time que está em disputa direta por títulos não conseguir dar resposta imediata. E é aí que entram os testes finais de confiança, os momentos em que a parte emocional e a parte tática se cruzam. O Palmeiras se encontra exatamente nessa encruzilhada entre confiar nos que já estão e abrir espaço para mudanças que parecem inevitáveis. A comissão técnica sabe que esse jogo contra o Corinthians pode ser determinante não só para o estadual, mas para toda a sequência da temporada. Uma derrota nesse cenário pode gerar desconfiança interna, pressão da torcida a abalar o ambiente. Já uma virada, mesmo que improvável, pode colocar o elenco em um outro patamar de confiança e transformar a forma como os próprios jogadores enxergam o potencial do grupo. Não é exagero dizer que esse tipo de jogo define carreiras. Quantos jogadores já não ficaram marcados por atuações decisivas em clássicos, seja pela glória ou pela frustração? É aquele tipo de jogo que, se você brilha, vira ídolo. Se falha, vira alvo. E não dá pra fingir que isso não pesa. Os mais experientes já carregam essas memórias. Alguns lembram do título conquistado no Allianz com a torcida vibrando, outros sentem o gosto amargo de finais perdidas em detalhes. Por isso essa decisão tem um tempero especial. É fora de casa, num cenário hostil contra um rival que também está pressionado, e qualquer erro pode custar caro. Dentro desse contexto, cada escolha da comissão técnica passa a ser analisada com lupa. Escalar o jovem que vem de boa fase ou manter o veterano acostumado à pressão,
apostar no meia de construção ou reforçar a marcação no meio para impedir os contra-ataques, tudo vira pauta. E o elenco sente isso. Jogadores sabem que esse é o tipo de jogo que define quem continua sendo opção e quem perde espaço. A semana de treinos nesses momentos vira uma disputa intensa. Ninguém quer ficar de fora, todo mundo quer mostrar que merece estar entre os 11. E esse clima de competitividade pode ser positivo desde que bem administrado. E falando em clima, é impossível ignorar como o ambiente da torcida pesa. Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras sabe que sua torcida vai acompanhar cada lance, vai cobrar, vai vibrar, vai apoiar. E é essa conexão que pode fazer a diferença. O torcedor sabe reconhecer entrega, não exige perfeição, mas quer ver raça. Atitude, vontade de vencer. E jogadores que entendem isso acabam ganhando respaldo mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. O problema é quando falta intensidade, quando o time parece desconectado da realidade do momento. E nesse jogo específico, isso não pode acontecer. Não há margem para distrações, não há espaço para erro. Um detalhe interessante é que, apesar da pressão, o Palmeiras chega com uma base sólida, o time não é montado às pressas, não está em reconstrução. Há entrosamento, há ideia de jogo, há comando técnico. Isso conta demais em jogos grandes. Claro, o adversário também tem suas qualidades, mas o Verdão tem uma estrutura que, se bem utilizada, pode sim render frutos. E a comissão técnica tem apostado nisso, manter a espinha dorsal, confiar nos pilares do elenco e adicionar peças pontuais com capacidade de desequilíbrio. A entrada do novo atacante, por exemplo, foi pensada dentro dessa lógica. Um jogador que chega para ser mais uma opção, mas que também pode em poucos minutos mudar o rumo da partida. E o mais curioso é como esse jogador, mesmo com pouco tempo de casa, já tem gerado discussões acaloradas entre os torcedores. Tem quem ache que ele já mostrou mais atitude que outros com muito mais tempo de clube. Tem quem prefira esperar mais partidas antes de julgar. O fato é que ele entrou num jogo grande, fez a jogada que decidiu a classificação e agora tem a chance de repetir o feito. Só que agora o palco é ainda maior, a pressão é ainda mais intensa e a margem de erro é zero. Será que ele vai conseguir repetir o protagonismo? Ou será que a falta de experiência pode pesar contra? Esse tipo de dúvida acompanha muitos jogadores em momentos como esse. E não só ele, o elenco inteiro sente o peso do jogo. Jogadores que ainda não conquistaram títulos querem provar que merecem estar ali. Os que já têm currículo recheado querem manter o prestígio. É o tipo de partida que exige mais do que tática? É personalidade, é leitura de jogo, é saber lidar com o imponderável. E dentro disso, o papel da comissão técnica é fundamental. Preparar o time mentalmente, estudar o adversário, ajustar detalhes que podem fazer a diferença. Por exemplo, bolas paradas. Quantos clássicos já foram decididos em escanteios, faltas laterais, pênaltis? Treinar esse tipo de situação com intensidade pode ser o diferencial. Aliás, o Palmeiras tem sofrido com isso em algumas partidas recentes, falhas de marcação em bolas aéreas, dificuldade em se posicionar em jogadas de escanteio. É o tipo de erro que não pode se repetir numa final, porque o adversário vai explorar isso, vai tentar forçar escanteios, vai apostar em cruzamentos. E se o time não estiver bem posicionado, o castigo vem rápido. Por isso, a preparação precisa ser completa, física, técnica, mental e estratégica. Tudo conta. Até a escolha de quem entra no segundo tempo pode ser decisiva. E por falar nisso, o banco de reservas pode ser um trunfo importante. O Verdão tem opções interessantes, jogadores que podem entrar e mudar o ritmo do jogo. Mas para isso é preciso ter leitura rápida. Não dá para esperar o time sofrer para mexer, tem que antecipar, perceber onde o adversário está deixando espaço, onde dá para explorar uma jogada em velocidade, uma infiltração pelo meio. Jogos assim são vencidos nos detalhes e quem tiver mais capacidade de leitura vai levar vantagem. E claro, também é preciso controle emocional. Não adianta se desesperar se o gol demorar a sair. Tem que manter a concentração, porque uma oportunidade pode aparecer a qualquer momento. Outro ponto que tem que ser falado é sobre o desgaste emocional. Não só dos jogadores, mas da comissão, da torcida, da própria diretoria. Todo mundo sente a pressão de uma final, ainda mais num clássico. E é nesses momentos que o ambiente interno conta.
Se o vestiário estiver unido com liderança forte, com foco no objetivo, a chance de superar as dificuldades aumenta. Agora, se tiver ruído interno, vaidade, jogador descontente, tudo isso vem à tona quando a bola rola. E aí complica. Por isso o trabalho de bastidores é tão importante quanto o do campo. Manter todo mundo na mesma sintonia, mesmo quem não vai jogar, mesmo quem está fora por lesão, é essencial. E para fechar esse pensamento, é bom lembrar que, independentemente do que acontecer no jogo, esse momento será um divisor de águas para a temporada. Se o time conseguir virar e levantar a taça, ganha moral, ganha confiança, ganha paz para trabalhar. Se for eliminado, vai ter que lidar com questionamentos, com análise pesada da imprensa, com cobrança da torcida. Por isso é tudo ou nada. É aquele tipo de jogo em que se joga mais do que um título, se joga o respeito, a confiança no trabalho, o futuro imediato do elenco. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Leila Pereira não escondeu sua indignação. Em meio a uma segunda-feira marcada pela reeleição de Edinaldo Pereira à presidência da CBF, a presidente do Palmeiras levantou uma bandeira que promete sacudir o futebol brasileiro. O fair play financeiro. Com o apoio quase unânime de clubes da primeira divisão, Leila usou a tribuna para expressar sua revolta com a desigualdade crescente nas finanças dos clubes e o impacto disso no campeonato. É inaceitável que alguns clubes sigam competindo sem honrar os seus compromissos financeiros, atrasos em direitos de imagem, contratações sem pagar o que é devido. Tudo isso mancha a competição e distorce o cenário, declarou Leila. Com a frieza de quem está determinada a fazer valer suas palavras, ela não se intimidou, apontando a gravidade do problema e cobrando uma ação mais incisiva. Nós sabemos das dificuldades de quem não paga em dia, mas isso não pode ser. Desculpa. Vamos exigir que todos, sem exceção, se alinhem às regras, completou. A presidente do Palmeiras não fez rodeios ao enfatizar que seu clube mantém todas as obrigações financeiras em dia e deixou claro que espera o mesmo dos adversários. Se o Palmeiras cumpre seus compromissos, não podemos aceitar que os outros se beneficiem das brechas do sistema, disse Leila, com uma firmeza que ecoou na sala. A mensagem era clara. Chegou a hora de um controle mais rigoroso e que o Palmeiras não será mais uma vítima dessa distorção. O fair play financeiro, que há muito tempo é uma realidade na Europa, se tornou o novo alvo de Leila. Ela quer estabelecer um novo patamar para o futebol brasileiro, onde a responsabilidade financeira seja a chave para uma competição justa. Não mais permitindo que clubes endividados e com dívidas atrasadas sigam participando em pé de igualdade com os que cumprem com suas obrigações. O recado estava dado e quem não se ajustar sofrerá as consequências. No entanto, Leila não deixou de lembrar da recente polêmica que envolveu o Palmeiras, o gramado sintético. Muita gente se distraiu com isso, mas o verdadeiro desequilíbrio não está no campo. O que está desequilibrando o campeonato é a falta de fair play financeiro. Concluiu com uma expressão séria, deixando claro que sua luta está apenas começando. O cenário está armado para uma guerra nos bastidores do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!